Olá pessoal, hoje a história que eu vou contar é de um senhor que aconteceu com ele na adolescência. Quem conta é o neto dele, desse senhor. Hoje estou aqui, gente, contando essa história sozinha. Hoje meu esposo não pôde estar aqui, mas em outras ocasiões ele estará contando histórias bacanas, gente, tá certo? Espero que vocês gostem e curtam. Gente, essa história começou assim. O neto desse senhor conta que na adolescência dele, ele morava em um povoado, onde esse povoado, de um povoado para o outro, enfrentava uma mata densa. E nesse caminho, era um caminho meio estreito. E o passar dos anos, fizeram uma estrada onde as pessoas passavam por ali para dar acesso a outro povoado, onde eles iam lá fazer as compras deles, comprar as coisinhas deles, tanto eles como a vizinhança. E um certo dia, eles foram fazer compra lá no outro povoado. E esse rapaz conta, que é o vô desse neto, que ele, na adolescência, disse que conheceu uma moça. Nessas viagens que os pais iam fazer compra, ele ia junto também. Inclusive, até outros amigos deles também junto, nesse carro, que juntava todo mundo e ia fazer compra também. Por conta de ser um lugar meio distante um do outro, nesse povoado. E nessa viagem que eles faziam, ele conheceu uma moça. Onde essa moça, ela era de menor ainda. Ele também, na adolescência, também era de menor. E onde se apaixonou por ela, perdidamente. Esse rapaz. É o vô do rapaz, né? No caso, o neto está contando essa história. E ele inventava história para os pais em casa, que tinha que ir no comércio lá no outro povoado, só para ver a moça. Até que em um encontro desses aí, eles passaram a namorar. E foi aonde ele passou a frequentar a casa da moça. E quando ele começou a frequentar a casa da moça, ele conheceu a irmã dela mais velha, onde ela começou a assim, querer interferir no namoro dele, sabe? Falando que assim, ele devia namorar com ela, que era mais velha, e a irmã dela era muito nova. E que nunca ele ia casar, ela ia ficar em casa. E ele queria namorar com ela. Toda vez que ele chegava lá, gente, pra visitar a namorada, a mãe dela falava que ele devia namorar com a filha dela mais velha, não com a mais nova. Ficava falando dessas coisas, né? Só que ele gostava da irmã mais nova, não da mais velha. Até por conta que ela falou assim que ela nunca ia sair de casa, ela tinha que cuidar dos pais. Tava falando coisa, né? Mas ele gostava da moça mais nova, não era da mais velha. E isso aí nada mudava o pensamento dele. E a irmã mais velha não se conformava com isso. Que achava que ela que devia estar namorando com ele, não a irmã mais nova. Por ela ser mais velha, né? Podia sair e tudo. E os pais dela começavam assim a interferir quando ela queria sair com o namorado. Eles não deixavam ela sair, eles estavam alguma coisa para não sair. E já com a irmã mais velha não, deixava ela à vontade mesmo. E com isso aí, o rapaz começou a ficar assim, preocupado, né? Que ele se apaixonou por ela de uma forma que queria casar com ela. E por ele ser mais novo, tinha que ter autorização dos pais dela. E eles não apoiavam. Aí, pessoal, ela ficava até com medo de sair de casa, a moça, para se encontrar com o rapaz, por conta que os pais dele da moça ficavam interferindo no namoro deles, sem que deixar ela sair. E ela saía até vezes escondida para se encontrar com ele. Os pais não vê, e nem a irmã mais velha. Até que ele chegou para os pais dele, falou para os pais dele, né, que estava gostando de uma moça e queria casar com ela, que ia roubar a moça. E os pais dele aconselharam que ele não fizesse isso, porque ela era de menor, tinha que ter autorização dos pais delas, e ele não fizesse isso. E ele achava que por esse, assim, já estar mais velho, na época que ele conheceu ela, ele tinha 14 anos. Só que ele passado o tempo, ele namorando, né? Ele completou 16 anos, ele já achava que estava na idade boa para casar com ela, só que ela continuava sendo de menor ainda. E ele achava na cabeça dele assim, o rapaz, né? Que se roubasse ela, ia ter uma vida tranquila com ela e ninguém ia atrapalhar o relacionamento dele. Inclusive os pais da moça, né? Ele raptando ela, imediatamente já tinha uma vida de casal, ia construir a casa e ninguém ia interferir em nada. Na cabeça do rapaz, né? E
os pais deles não eram de acordo com isso. E um passado tempo, o avô desse rapaz saiu, né? E os pais dele ficaram lá no povoado trabalhando. E essa moça, a irmã mais velha da namorada dele, foi até lá conversar com a avó do rapaz. Só que quando chegou lá, só estavam os pais. Aí o que ela fez? Se passou pela irmã. Só que pelo que o rapaz tinha despedido para os pais como que era namorada, não tinha nada a ver. E ela insistiu a falar que era namorada do rapaz. Mas eles acharam muito estranho, né? Até o jeito dela, assim, não era, assim, a altura que ele falou, ela era mais alta, diferente, né? Que eles não conheciam a irmã da moça e ela, todo custo, queria se passar por ela. Só que eles ficaram meio assim. E ela mesma já se ofereceu para entrar dentro de casa e tudo, aquelas pessoas assim que não estavam nem aí, já chegavam no local, já queriam entrar, já tomam espaço do local. Aí ela entrou lá pra dentro, né? E já mesmo se convidou para ficar para almoçar e tudo. Aquelas pessoas bem, sabe? Assim, que não tinha vergonha das coisas, sabe? Já chegando logo, já foi logo se convidando para ficar lá. Mas teve um certo momento que ela revelou que não era, que ela percebeu que os pais do rapaz tinham percebido que não era a namorada do rapaz, e sim a irmã da moça com quem o rapaz namorava. Mas que ele tinha que namorar com ela e casar com ela, não com a irmã, que a irmã era mais nova. E o avô do rapaz, ele não gostava dessa irmã da namorada dele. Ele não gostava, ela era muito estranha, sabe? E ela queria de todo jeito casar com ele. E já chegou falando assim coisas que queria casar com o rapaz, e também não queria morar naquele povoado, que não gostava dali, queria morar em outro lugar. E ainda ela contava que a irmã mais nova falava pra ela assim que ela que era namorada do rapaz, desse rapaz, não a irmã. Mas ela nem importava, se logo ela esquecer isso, dava um jeito de ela acabar com esse pensamento de achar que ia ter alguma coisa com ele. Que ela estava pegando o lugar dela, que aquele lugar era dela, não da irmã mais nova. E ela ficou lá na casa dos pais do rapaz, só que o rapaz tinha saído, né? Ele foi passear com os amigos, aí demorou muito e ela ficou. Até tarde lá. Até que os pais dele ficaram até preocupados, né? Achando que realmente ela poderia fazer alguma coisa mesmo. E ficaram até assustados. Até que chegou um ponto, pessoal, que os pais do rapaz permitiu que ele raptasse a moça mesmo. De tanto medo que ele ficou dessa moça, que era a irmã da namorada do filho dele, e permitiu que ele raptasse ela, com medo de que a própria família pudesse fazer algum mal para ele também. Aí o que aconteceu, gente? Ele combinou com uma amiga da moça que ia raptar ela, que se ela ajudava ele, ela disse que ajudava. E combinou com outros amigos para combinar assim, para quando fosse raptar ela, todos ajudassem. Todo mundo combinou certinho. E essa moça começou a ir na casa da amiga, levando recado que estava se organizando o rapaz que ia raptar ela. E ela aceitou de boa, sem que os pais percebessem nada. Ele começou a frequentar mais a casa dela, conversava com ela. E o tempo foi passando, até que chegou o momento dele ir raptar ela. E naquelas viagens, aqueles encontros dele, ele combinava com ela para levar alguma coisa dela para casa dele, que era deles mesmo, para ele ali junto, né? As coisas dela levar para casa dele, para ficar para ele lá mesmo, sem que a família percebesse. E foi passando o tempo. E essa moça, sabe, ela tinha muito medo da mãe, da irmã, que eram pessoas muito, assim, esquisitas, sabe? E ela temia que, assim, na hora de fugir com o rapaz, ela percebesse alguma coisa. Até as pessoas que moravam lá ficaram meio cismadas com essa irmã dela e a mãe. Elas tinham um jeito muito assustador, sabe, gente? Muito estranho. Mas nesse período de fuga, ele estava querendo raptar ela, eles planejaram direitinho, sabe? E até que chegou o momento, gente. Ele conseguiu conseguir ir buscar ela para vir morar com ele.
E ele, assim, foi até a casa da moça, né? Quando chegou lá, chamou. Aí ele sabia onde é que ficava o quarto dela, né? Aí discretamente chegou lá, bateu na janela. Aí ela abriu a janela. Quando abriu, sentou pra ela. Já estava preparada para fugir, né? Ela disse que sim. E só que estava sozinha. E os pais dela tinham saído, a irmã tudo, só estava sozinha. E ali era o momento dela fugir. Mas só que o que ela contou, ele ficou preocupado. E ela disse que escutou a mãe e a irmã falar que ia procurar o namorado dela. E com isso aí ela ficou preocupada. Ela foi e contou para ele, olha, tem uma coisa para lhe contar. Minha mãe e minha irmã escutei elas falando que ia procurar você, ia procurar de você. E isso me deixou preocupado, justo no dia da fuga, que eles iam fugir. Aí ele ficou meio assim, assustado, né? Mas assim, mesmo beijou ela, se despediu, era o primeiro beijo dele. Foi embora. E ele foi para casa todo feliz, né? Não via a hora de acontecer aquele momento ali de ir buscar ela, aí vir morar com ele. Só que mal ele não sabia o que poderia acontecer com ele no caminho, todo feliz, todo contente, né? Que estava conseguindo realizar o sonho dele, de estar com essa moça do lado dele, morando com ele, né, gente? Mas ele jamais imaginaria o que poderia acontecer com ele no caminho. A irmã e a mãe estavam tramando e ele não sabia de nada. Não sei como elas ficaram sabendo e ele, a todo custo, queria ficar com ela. Mas ele, assim, disse que, assim, quando o avô dele era vivo, ele contava que ali aquela mata era muito tensa demais. Acontecia muita coisa ali, aparecia muitos fantasmas. E ele nem se importou, estava tão feliz que nem se importou, assim, mas foi embora para casa. E quando chegou no caminho, olha a surpresa, gente. Tava uma noite bonita, a lua cheia, tudo clareava o caminho e ele todo feliz. Não via a hora de chegar aquele momento. Mas quando ele ia no caminho, gente, alguma coisa ele viu mexer e refletir no chão. Quando ele olhou para o chão, gente, ele viu uma serpente. Uma serpente muito grande. Ele se assustou mesmo naquilo ali, ficou impressionado por ver aquela serpente que estava ali atravessando o caminho. Aí ele tentou, gente, passar por aquele caminho e a cobra atravessar no meio do caminho. E tentou ir para lá, para cá, tentar contornar a cobra sair, mas não conseguia passar de jeito nenhum, gente. Ele ficou muito assustado, né? Saber o que estava acontecendo. De repente aquela cobra apareceu no caminho ali, uma cobra muito grande. Aí ele ficou meio assim, perturbado, né? E ele ficou até preocupado por conta que ficou meio perdido no caminho. É como se ele tivesse perdido ali, não sabia voltar para casa. Aí ficou ali tentando achar uma solução para conseguir achar a trilha, onde o caminho onde saía lá onde ele morava. Mas como familiares dele e pessoas que conheciam aquela redondeza ali, sabia acontecer algumas coisinhas por ali, gente, ensinaram a ele se orientar pelas estrelas. E foi assim que ele conseguiu encontrar o caminho de casa e prosseguir. Mas ainda não parou por aí não, gente. Olha só o que aconteceu. Aí ele continua a andar, né? Mas ele tem a impressão como se tivesse alguém seguindo ele. Ele começou a andar depressa, meio assim assustado, né? E começou a andar depressa. Até que um momento, gente, aconteceu inesperado com ele. Olha só o que aconteceu, gente. Aí quando ele andando assim, de repente ele viu uma árvore bem grande, gente. Bem grande. Aí disse que quando olhou, viu uma coisa estranha. Uma sombra. E ali ele ficou assim, espantado, né? Com mais de 1 metro de altura, gente. Ele viu essa sombra. E ele ficou muito assustado mesmo. Falou, meu Deus, o que está acontecendo? Com tanta coisa no caminho. E adivinha o que era, gente? Essa sombra era uma besta. Muito grande, imensa. Quando ele se aproximou mais que ele viu, ele ficou muito assustado mesmo. E não via a hora de chegar em casa. Aí o que ele fez, gente? Ele correu de novo para entrar na floresta, saiu do caminho e foi para a floresta. Com muito medo ele estava mesmo. E mais uma vez perdeu o caminho de casa. Levou um tempinho para poder encontrar o caminho de casa de novo, estava dentro da mata, né? Perdido. Aí quando voltou, depois que ele deu um tempinho, depois que se acalmou mais, voltou de novo pro caminho, encontrou. Mas ainda levou um tempinho para ele encontrar, gente. Ele assustado, viu? Ele ficou com tanto medo, gente, de voltar pro caminho mesmo. Ele ficou do lado, na mata. Ele encontrou o caminho, mas ele ficou do lado da mata, já com medo que acontecesse outra coisa. E continuou a andar, a caminhar. Mas outra coisa aconteceu com ele. Mesmo ele indo na trilha do caminho ali,
por dentro da mata, ele viu outra coisa de novo, gente. Outra coisa mais assustadora. Outra árvore maior que a que ele tinha visto, com duas figuras. Duas figuras horríveis, gente. Olha só o que aconteceu com esse rapaz. Que susto que ele levou até chegar em casa. Aí ele se aproximando, aí ele olhou assim, disse que reconheceu as duas figuras. Era a mãe da moça e a irmã, que estava lá naquela árvore. Aquela sombra, mas reconheceu as duas sombras quem era. Era a mãe e a irmã da moça com que ele namorava. Olha só, gente, que medo que esse rapaz passou. E ela estava parada ali, parece que ela sabia que ele ia passar naquele caminho. Ela vestia de branco, parada lá. Parecia que ela sabia mesmo que ele ia passar naquela trilha para poder assustar ele. Só que, olha, gente, essa história é uma história meio cabulosa, gente, é assustadora, viu? Olha só o que aconteceu com esse rapaz, dando continuidade na história, gente. Aí o que ele fez, gente, quando ele percebeu que aquela sombra ali era uma sombra das duas assustadora, e que elas duas estavam ali, ele saiu devagarzinho e em uma certa distância ele começou a correr. Correr para ver se chegava mais rápido. Aí, por sorte dele, gente, que nesse momento ia passando um amigo dele de cavalo. Aí ele percebeu que ele estava assustado ali, né? E parou o cavalo. Ele disse: fulano, sobe aqui, sobe aqui. Percebeu que ele estava assustado, né? E mandou que ele subisse no cavalo. E perguntou o que tinha acontecido. E o mais intrigante nessa história, gente, que na hora ele já tinha dado um bom pedaço, que já tinha corrido, né? Que encontrou esse amigo dele. Quando o amigo dele falou que ele subisse no cavalo, e que ele começou a falar, que ele olhou para trás, estavam as duas atrás do cavalo. Ó, ele sairá toda. Quando chegar lá na frente, gente, estava elas duas de novo na frente, impedindo que eles passassem. Olha só, gente, que coisa horrível, né? Aí ele perguntou assim: ô fulano, essas duas mulheres que você viu, aí falou como é que era. Era desse mesmo jeito aqui. Como é que pode? Ele disse: era elas aqui mesmo. Elas estavam impedindo que eles passassem. As mesmas mulheres que ele tinha visto lá atrás, já tinha dado um bom pedaço, estavam lá na frente. Depois que ele já tinha caminhado bastante, interferindo a passagem dele. Aí ele estava armado, um amigo dele, né? E pegou o revólver e atirou por alto, né? E tinha outras pessoas ali na redondeza que escutaram. Tipo um alerta de dava, sabe, ali, para que quando acontecer alguma coisa, as pessoas se aproximassem para ajudar, né? E ele atirou, gente, e as duas pessoas que estavam lá, as duas sombras, não se mexeram, eles nem saíram do lugar. E naquilo ali, quando ele começou a atirar, aquelas vozes começou bem assustadora, fazendo bastante barulho ali, para assustar eles, gente. Olha só que coisa horrível. Mas em seguida, chegou o pessoal que escutou os tiros para ajudar eles. E naquilo ali, gente, elas saíram a todas, aquelas duas sombras. Não tinha quem conseguisse pegar elas. Na velocidade tão grande que elas saíram. Elas saíram a todas, gente, em dois animal mesmo. Até o pessoal que foram ajudar ele, na hora daquele susto ali que ele atirou, que todos se aproximaram, eles tentaram ainda acompanhar, ver se conseguia pegar elas de cavalo, mas não conseguiram, da rapidez tão grande que elas saíram, gente. Sabe que elas eram rápidas? Olha só, gente, que coisa horrível, né? Mas com todas essas coisas acontecendo, o rapaz ficou com medo de raptar a moça, né? Até falou com os pais dele, aí os pais dele: filho, o único jeito é você esperar ela completar a idade maior, e assim você casa com ela e você vai ver a vida de vocês. Mas só que o rapaz, assim, deu parecer que tinha aceitado, só que ele não aceitou, ele não se conformou com isso. E o que ele fez? Bolou outro plano. Pegou, sem que ninguém percebesse, foi até a casa da moça, raptou ela e fugiu de lá, do povoado onde morava. Eles foram morar bem longe daquele povoado, sem deixar vestígio de nada. Aí, ao passar dos anos, a mãe da moça faleceu. E a irmã foi embora, sem deixar notícia. E depois que isso aconteceu, que a mãe da moça morreu e a irmã sumiu sem deixar notícia, passou-se uns anos, né? Aí eles voltaram ao povoado. Mas só que ela não contava nada da família dela.
As pessoas perguntavam, ela não entrava em detalhes de nada da família dela. A moça que era casada com esse rapaz, né? Aí, pessoal, ela não gostava de falar sobre a família dela. Ela não comentava nada sobre esses relatos que acontecia e que aconteceram e acontecia lá nesse povoado. Mas só que ela relatava, sabe, os netos dela, que já tinha netos, já teve os filhos, netos, já tinha passado um bom tempo, né? Sobre essas 3 árvores, que tivesse muito cuidado para não passasse lá. Mas também não contava o que acontecia. Ele sabia de alguns relatos, mas ela não confirmava nada. Ela não gostava de contar o que tinha acontecido, assim, com a família dela, até conhecer o avô dele. E sei que foram viver a vida deles e conseguiram construir uma família e construir a casinha deles lá no povoado. E assim termina essa história, gente. E até hoje ficou aí no ar essa interrogação, o que era na realidade essas 2 pessoas. Ninguém não sabia dizer o que era. Coisas boas não eram, né, gente? Eu sei que elas eram 2 pessoas muito estranhas e muito assustadoras. Uma que morreu, que era a mãe, e a irmã que sumiu sem deixar vestígio de nada. O pai também, ninguém soube notícia. Então era uma família muito assim estranha. Mas é assim, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, curtido, porque no final das contas essa história teve um final feliz, né? Ele conseguiu ficar com a pessoa que ele amava e apesar de tanto susto que ele levou, a irmã dela não conseguiu destruir o amor deles. Tá certo, gente? Foi bacana no final a história, né? Apesar de ser muito assustadora, muito tensa demais, gente, mas foi bacana. Espero que vocês tenham gostado, curtido e deixe seus comentários se vocês acharam dessa história. Tá certo, gente? Ficarei feliz de saber que vocês acharam dessa história. E já agradeço desde já vocês aí inscritos no canal, vocês que acompanham o canal, gente, de coração mesmo, agradeço. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês. E mais uma vez reforçando, gente, me chamo Roseli Rocha, gente. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe, dê o like, ative o sininho para quando tiver novas notificações do YouTube avisar. E beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.